Ok, estamos de volta com o programa da tarde, ao vivo, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia na capital e no interior, você de Bujari, de Quinari, de Porto Alegre, Capixaba, Plasticarte, Acrelândia, parte de Sena Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acreanas, você nos prestigia pela NED, HDTV, canal 15, aí você precisa fazer um pacote básico de internet, e também TV por assinatura, né? Ou pela internet, inteiramente grátis, por meio do portal riobranco.net, que é o portal oficial da sua TV Rio Branco. Aliás, ainda hoje, no finalzinho da tarde, início da noite, os melhores momentos da entrevista agora que eu vou fazer com o professor doutor Nilson Euclides e também no último bloco com o Dinho Gonçalves, as entrevistas estarão à sua disposição, tanto no vídeo quanto o resumo no texto, no portal riobranco.net. Leia também no portal riobranco.net os artigos dos nossos articulistas, do doutor Narciso, principalmente, a minha coluna Panorama Político, todos os dias lá, atualizadíssima para você. E outros conteúdos, né? Programação, notícias nacionais, locais e internacionais, lá em primeira mão para você, no portal riobranco.net, ok? Muito bem, agora com o apoio do Barasuper e do Aramix, eu tenho o prazer de conversar com o professor doutor Nilson Euclides, professor da universidade, pré-candidato ao governo do Acre pelo PSOL. Seja bem-vindo, professor. Prazer recebê-lo aqui. O prazer é sempre meu, Antônio. Tudo bem? A gente tem uma relação muito amistosa, Sim, é sempre um sim, bom papo sim. e o convite seu é sempre irrecusável. É muito prazer estar aqui contigo mais uma vez. Espero que isso se repita mais vezes. Fico muito honrado com isso também. Professor, de lá para cá, nós conversamos aqui há mais ou menos uns 2 meses, né? Aproximadamente. Com o doutor Sanderson. E lá para cá, algumas novidades foram registradas, né? Uhum. Entre as quais digamos assim, foi batido o martelo, então, essa federação com a rede. Isso. O que isso pode representar de benefício, de fortalecimento para a sua pré-candidatura e também para a pré-candidatura do doutor Sanderson? Eu acho que, primeiramente, a federação ela é importante porque, com essa nova legislação dos partidos, a gente precisa se unir, principalmente os partidos pequenos, como o PSOL, que tem poucos representantes, é um partido que está em construção ainda. É fundamental somar forças para que você possa viabilizar, inclusive, a sua existência dentro do panorama, dentro da disputa eleitoral. Então, eu acho que o primeiro ponto é isso. Uma federação, ela requer alguns cuidados, mas uma das coisas mais importantes é saber com quem você vai federar. Eu acho que os companheiros da rede estão muito envolvidos dentro desse nosso processo, desse nosso projeto, e as candidaturas majoritárias e as proporcionais, somadas às da rede, dão a essas nossas candidaturas um fôlego muito maior, porque são mais militantes, são mais pessoas articuladas, envolvidas com o processo eleitoral, que podem nos ajudar a eleger tanto as candidaturas majoritárias como as proporcionais. Eu acho que neste momento que o Brasil está vivendo, somar forças e reverter esse processo quase que de diluição das instituições políticas, né, da República, é fundamental. Claro. Então, toda a força que está empenhada em apresentar e fazer o bom debate político e retomar uma agenda positiva, retomar uma agenda que prime pelo respeito às instituições da República, porque fora da política, fora dessa nossa estrutura político-partidária, que é a República e a democracia, como aquilo que coroa tudo isso, não há solução, não há caminho. Isso. Aproveitando, professor, não tem nada a ver com o nosso assunto, mas eu vou aproveitar a sua deixa. Na sua opinião, o que pode ser feito já no sentido de evitar que essa corda se estique ainda mais entre as instituições? Porque pode até não haver já uma crise, mas um princípio há sim. Só não enxerga quem não quer. E aí, doutor? Olha, eu acho que dependendo do analista, dependendo da pessoa, do olhar que se faz sobre o que está, alguns já dizem que nós estamos mergulhando já praticamente dentro de um processo digamos, vamos dizer, de desarticulação de um sistema democrático. Ou seja, há um posicionamento, e eu acho que esse tensionamento, que a maioria das vezes, feito pelo Poder Executivo, tem um objetivo, né? O presidente não faz esse tensionamento simplesmente porque ele acha bonito. Existe um objetivo político. Eu acho que a aproximação das eleições faz com que a condição que o presidente hoje se encontra, né? Porque ele assume um mandato de 4 anos, mas um mandato de 4 anos com o sistema, com o dispositivo da reeleição, é um mandato de 8 anos. Né? A gente pegar a história recente do Brasil, a gente vê.
presidente Bolsonaro, por conta do seu governo, que é um governo ruim. Vamos aqui ficar discutindo. A gente pode depois pegar um programa só para analisar os erros, porque acertos são muito poucos. Então, ele se encontra e ele é uma pessoa que a personalidade dele, ele não consegue trabalhar pressionado. Então, a eleição se aproxima, existe o inimigo, né, que ele elegeu, como aquele inimigo mortal que lidera o processo eleitoral, e ele se encontra numa situação em que, acuado, ele começa a atirar para todos os lados. Só que ele precisa entender que nós estamos falando de um processo eleitoral de pessoas que assumem um cargo público eletivo e esse cargo vai ser passado para outra pessoa. Então, a ideia de você confrontar o judiciário, principalmente o judiciário, que tem sido, dentro desse processo de tensão, claro, existem erros aqui, às vezes exageros ali, não vamos aqui colocar qual ministro é melhor ou pior, mas eu acho que essa bateria, digamos, esse ataque parte sempre do executivo porque ele tem um objetivo, é provocar uma certa insegurança eleitoral, ou seja, colocar em dúvida o processo eleitoral para, com isso, então, justificar, a exemplo do que o presidente Donald Trump fez nos Estados Unidos. Tá. Para o bom entendedor, meia palavra baixa. Eu já saquei que, embora não tenha perguntado isso em outras oportunidades, mas parece que o senhor nunca foi muito favorável a essa história da reeleição, é isso? Não, eu sou totalmente contra. A minha posição é essa. Você acha que um dos motivos é esse? Eu acho que... Você se elege pensando no próximo mandato. Olha, a reeleição foi um dispositivo aprovado ainda quando o presidente Fernando Henrique Cardoso aprovou, exercendo o mandato, que já foi um erro. Aliás, ali houve uma série de denúncias, de questionamentos. Se a gente for buscar a história, a gente deputados do Acre, inclusive, envolvidos em compra de votos. Ficou aquele disse-me-disse, né? A internet ainda era muito fraca, né? Se fosse hoje, eu acho que as coisas teriam uma dimensão muito maior. Mas você aprovar um dispositivo que altera o processo eleitoral, você exercendo o cargo e sendo talvez o indutor, o responsável por isso, é um erro, um equívoco, mas enfim, o Fernando Henrique carrega isso na história política dele. Agora, a reeleição, do ponto de vista de uma disputa eleitoral igual, justa, ela é completamente desprovida de bom senso. Porque é o que eu estou te dizendo, assume 4 anos o governo pensando nos outros 4. Então, você vai usar a máquina, não vai usar a máquina. Todos os governos, pode ser de direita, de esquerda, passando pelo centro, todos os governos que governam, pensando na reeleição, utilizam a máquina pública para garantir essa manutenção no poder. E colocam os outros concorrentes numa situação extremamente desigual. Basta você andar pela cidade, daqui de Rio Branco e do Brasil, o presidente está em campanha há 4 anos. Ele coloca outdoor, ele tem patrocinadores. Agora, se o professor Nilson colocar um outdoor com a fotografia dele, no dia seguinte a minha candidatura está cassada. Aliás, por falar nisso, professor, o senhor ficou mais conhecido, longe dos arraiais da universidade, pelos seus artigos, fazendo sempre boas análises, com dados, com números. E eu acabei criando gosto também para ler, o que é importante, acho que por dever de ofício também. Às vezes não concordava com alguns, mas acho importante isso, fundamental para a nossa democracia. E eu vejo que o senhor não está escrevendo com mais tanta frequência, está partindo para o outro lado também, nos podcasts e tal. Como é que o senhor está vivendo esse novo momento? Você tocou uma coisa muito interessante. Eu, inclusive, tenho me corrigido muito, porque a gente começa a se envolver nesse processo e hoje a gente apresenta uma pré-candidatura, mas isso é um processo que foi construído nos últimos 2 anos. Então, e a própria linguagem da política, ela tem mudado muito, né? Essas novas tecnologias, e todo dia tem uma ferramenta nova. Então, eu acho que nós estamos hoje com um podcast, nós estamos tentando fazer uma aproximação desse eleitorado mais comum, desse cidadão que sofre lá na ponta as questões, os desmandos dos governos, fazer uma comunicação mais direta, e eu tenho me ausentado mesmo, mas eu preciso retomar, porque eu acho que o hábito tanto de ler, né, seja lá na internet ou mesmo no livro, o jornal hoje impresso não existe mais, mas eu acho que esse hábito de escrever mesmo, ter capacidade de síntese, a gente precisa retomar, e eu tenho me cobrado muito dentro da universidade. Eu acho que eu preciso, agora não está dando muito tempo para fazer isso, mas assim que passar essa tempestade, eu inclusive tenho alguns projetos aí de retomar publicações mais voltadas mesmo à questão da democracia e a política, não só no Acre, mas no Brasil. Porque nada contra quem gosta de fazer aqueles artigos assim, apimentados, como está aqui. Assim, né? Muitos até baixando o nível, eu já escrevi assim também. Hoje eu prefiro entrar numa nova
dimensão aí. Mas respeito quem faz assim. Agora, os artigos como o senhor faz, o próprio doutor Narciso também, com dados, números, uma análise bem criteriosa, tentando de todas as formas ser o máximo imparcial possível, porque 100% ninguém consegue, né? Você disse que Maria matou o João, você já está do lado do João, né? Já está vitimizando o João. Mas assim, mas é importante isso, acho que inclusive para os próprios políticos, os da atualidade e os que estão entrando. Então, o senhor deve voltar a escrever o quanto antes. Nosso jornal aqui está, nosso portal aqui está à disposição. Não, inclusive eu acho que o papel da universidade, apesar que nós temos 2 anos de pandemia também, a nossa atividade acadêmica mudou. Né? Por exemplo, eu tenho alunos que escreveram bons trabalhos de conclusão, com análise, com dados sobre alienação eleitoral, sobre participação, sobre, enfim, analisando a questão do voto em Bolsonaro. Sim. São trabalhos que foram feitos, que a gente estava trabalhando para produzir artigos, para serem publicados. Claro, o professor juntamente com o aluno, porque é difícil você escrever sozinho também, hoje, claro. Chega um determinado momento em que você acaba trabalhando muito mais como um auxiliar dos alunos que querem produzir do que você... É claro que você tem um tempo para você mesmo e tal. Claro. Enfim, mas eu acho que esses 2 anos de pandemia foram muito prejudiciais. Apesar nós tivermos as nossas atividades mantidas via remota e tal, mas esse contato com o aluno, essa conversa né, que a gente está tendo aqui é de fundamental importância. Eu acho que isso prejudicou muito também a nossa produção acadêmica e a produção mesmo do professor, enquanto analista. Claro. Eu prometo que essa é a última para a gente entrar de fato no nosso principal assunto. Não, mas é importante a sua vida aqui. Os assuntos aí são sempre importantes. Vamos lá então. Historicamente, os novos eleitores, na faixa, os que estão começando agora, de 18, 16 a 30 anos, tinham uma tendência muito mais de esquerda e votavam no Lula. É verdade que há uma tendência agora para o outro lado, mais ao centro, mais à direita, até que ponto isso é verdade pelo que o senhor tem conhecimento? Olha, eu acho que essa coisa, por exemplo, eu estava vendo hoje na internet que me parece que mais de 2 milhões de novos títulos de jovens de 16 foram cadastrados na base do TSE. Teremos uma eleição com uma participação muito maciça dos jovens. Você acrescentar aí 2 milhões é significativo. Se fosse há 30 anos atrás, a gente dizia, esses votos, 80% vai ser de centro e de esquerda. Hoje não. Eu acho que hoje há uma divisão, até por conta das formas, a nova forma de se comunicar, essa comunicação direta, as redes sociais, tem produzido um fenômeno. Isso até que ponto isso é importante para a democracia? Olha, a internet e as redes sociais são fundamentais para a democracia. Agora é preciso... O senhor usa bastante. O uso, ninguém consegue fazer política hoje no mundo se você não usar as redes sociais. Claro. Agora, é preciso ter um controle. Um controle do que é publicado. Né? Você tem que ter limite, você tem que impor uma legislação, tem que ter uma legislação que não tem, que possa e seja capaz de punir, de premiar os bons internautas e punir aqueles que fazem fake news. A gente não pode pensar que a internet é terra de ninguém. Então, eu acho que muito mais... Muitos pensam assim. Não, a maioria das pessoas que está ali, digamos, no sigilo do teclado, mas eu acho que existem já mecanismos, as tecnologias estão aí para isso, para identificar essas pessoas e puni-las, até com banimento mesmo temporário da internet. Tá, vamos lá. Professor, o que faz um professor doutor, articulista, criar gosto pela política, ser pré-candidato ao governo? E mais ainda, o que a população pode esperar caso o senhor venha ser eleito? Você responde daqui a pouquinho, tá bom? Tá bom. Vamos ao intervalo comercial e voltaremos em 2 minutos. Agora são 13 horas e 17 minutos em Rio Branco. Até já.